Bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos definir o módulo de um vetor. Lembrando das aulas anteriores, nós vimos que todo vetor possui três características: direção, sentido e comprimento. Mas como calcular o comprimento de um vetor? Bem, temos aqui ilustrado um vetor U, e para calcular o comprimento desse vetor, nós vamos precisar definir um plano cartesiano, como ilustra aqui essa figura. Nesse plano cartesiano, temos que o vetor U é dado pelas coordenadas x0, y0. O que desejamos é exatamente o comprimento desse vetor U, ou seja, esse número c indicado aqui na figura. Observe que nessa figura nós temos um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede c e os catetos medem x0 e y0. Dessa forma, aplicando o teorema de Pitágoras, temos que c é igual a raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Então, esse vai ser o comprimento do vetor U. Vejamos a definição do módulo de um vetor no plano. O comprimento de qualquer representante de um vetor U é chamado de módulo. Nós representamos o módulo do vetor U através da notação barra dupla, U barra dupla. Fixando um plano cartesiano tal que U igual a x0, y0, temos que o módulo de U vai ser igual a raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Observação. Também usamos o termo norma para se referir ao módulo de um vetor. Além disso, um vetor que possui módulo igual a 1 é chamado de vetor unitário. Vejamos as propriedades do módulo de um vetor no plano. Dados um escalar k e dois vetores u e v quaisquer, as seguintes propriedades são válidas. Primeiro, módulo de u é maior ou igual a zero. Isso é razoável. Afinal de contas, o módulo de um vetor é o comprimento de qualquer um de seus representantes. E um comprimento não pode ser negativo, pode ser no mínimo igual a zero. Dessa forma, temos essa desigualdade. 2. Módulo de u é igual a zero se e somente se u igual ao vetor nulo. Ou seja, aqui nós temos uma afirmação de ida e volta. Isso quer dizer o seguinte: se o módulo de um vetor é zero, então esse vetor é o vetor nulo. E o contrário também é válido. Se eu tenho um vetor que é nulo, então o módulo dele é zero. Em resumo, o único vetor que possui módulo igual a zero é o vetor nulo. 3. Módulo de KU é igual a módulo de K vezes módulo de U. Aqui não confundir os conceitos. K é um escalar, já U é um vetor. Então, nós temos aqui o módulo de um escalar, o módulo de um número, vezes o módulo de um vetor. Note que para representar o módulo de um escalar, nós usamos barra simples, enquanto que para representar o módulo de um vetor, como vimos anteriormente, usamos barra dupla. 4. Desigualdade triangular. Módulo de U mais V é menor ou igual que o módulo de U mais módulo de V. Observação. Façamos alguns comentários sobre a desigualdade triangular. Quando U e V não possuem a mesma direção, temos que módulo de U mais V é menor do que módulo de U mais módulo de V. Por quê? Bem, nós já vimos que para somar o vetor U com o vetor V, podemos usar a regra do triângulo. Nesse contexto, U mais V vai representar o terceiro lado de um triângulo, cujos outros dois lados são representados por U e V. Acontece que na geometria plana, nós conhecemos uma propriedade dos triângulos que diz o seguinte: o comprimento de qualquer lado é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Ora, como U mais V representa um dos lados desse triângulo e U e V representam os outros dois lados, nós vamos ter essa relação. Por outro lado, quando U e V possuem a mesma direção, temos que módulo de U mais V vai ser igual a módulo de U mais módulo de V. Ora, isso é bem razoável. Afinal de contas, se U e V possuem a mesma direção, eles são paralelos, como ilustra aqui essa figura. Nesse caso, U mais V também terá a mesma direção do que U e V. Nesse contexto, o comprimento do vetor U mais V vai ser simplesmente o comprimento de U somado ao comprimento de V. Ou seja, em resumo, nós obtemos dois casos. Em alguns casos, o módulo de U mais V vai ser menor do que módulo de U mais módulo de V, e em outros casos, o módulo de U mais V vai ser igual a módulo de U mais módulo de V. Juntando essas duas informações, temos a desigualdade triangular. Módulo de U mais V menor ou igual que módulo de U mais módulo de V. Essa argumentação que eu estou exibindo não é uma demonstração formal para a desigualdade triangular.
Nós faremos essa demonstração em aulas posteriores. Façamos um exercício. Prove que para todo escalar k e qualquer vetor u no plano, temos que módulo de ku é igual a módulo de k vezes módulo de u. Vejamos a resolução desse exercício. Suponha que u é igual a x0, y0. Sabemos que ku é igual a kx0, ky0. Isso nós vimos em aulas anteriores. Desse modo, temos que o módulo de ku vai ser igual a raiz de kx0 ao quadrado mais ky0 ao quadrado. Aqui eu apenas apliquei a definição de módulo. Ora, elevando esses termos ao quadrado, perceba que nas duas parcelas irá aparecer o termo k ao quadrado. Colocando então esse termo em evidência, nós vamos ficar com raiz de k ao quadrado, que multiplica x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Separando essa raiz em duas, nós vamos ficar com raiz de k ao quadrado vezes a raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Ora, se eu tenho a raiz de um número k elevado ao quadrado, simplificando a raiz com esse quadrado, obtemos o módulo de k. E, por outro lado, se eu tenho a raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, eu tenho, na verdade, a definição para o módulo do vetor u. Então, ficamos apenas com módulo de u. Ou seja, em resumo, no final, vamos ter módulo de k vezes módulo de u. Vale chamar a sua atenção para essa simplificação que foi feita com a raiz de k ao quadrado, resultando em módulo de k. É muito comum as pessoas fazerem confusão e simplificar a raiz com esse quadrado e simplesmente resultar em k. Isso não está correto. Basta você analisar os casos onde k fosse negativo. Se você fizesse essa simplificação diretamente, obteria uma resposta final negativa, o que não faz sentido. Façamos outro exercício. Determine um vetor v tal que módulo de v é igual a 10 e de modo que ele tenha a mesma direção e sentido contrário a u igual a menos 1, 2. Vejamos a resolução desse exercício. Como v e u devem possuir a mesma direção, devemos ter v igual a ku. Essa propriedade é algo que já vimos em aulas passadas. Desse modo, temos que o módulo de v é igual a 10. Isso foi dado no exercício. Substituindo v por ku, ficamos com módulo de ku é igual a 10. Aplicando a propriedade dos módulos, temos que isso vai ser módulo de k vezes módulo de u igual a 10. Ora, mas u é o vetor menos 1, 2. Calculando então o seu módulo, ficamos com módulo de k vezes a raiz de menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 10. Resolvendo essas contas dentro da raiz, ficamos com módulo de k vezes raiz de 5 é igual a 10. Passando agora raiz de 5 dividindo e racionalizando a fração, no final, vamos ficar com k é igual a mais ou menos 2 raiz de 5. Lembrando que esse mais ou menos surgiu devido ao módulo de k. Se você não se recorda como resolver essa última parte, eu recomendo que você faça uma revisão sobre racionalização de denominadores e equações modulares. Nós vimos que k será mais ou menos 2 raiz de 5. Entretanto, nós devemos usar k como sendo 2 raiz de 5 ou como sendo menos 2 raiz de 5? Pois bem, já que v e u devem ter sentidos contrários, então nós vamos usar k como sendo menos 2 raiz de 5. Portanto, temos que v vai ser igual a menos 2 raiz de 5, que multiplica menos 1, 2. O vetor v, dado dessa forma, terá módulo igual a 10, mesma direção do vetor u e sentido contrário do vetor u. Eu recomendo que você faça um esboço do vetor u e do vetor v em um mesmo plano cartesiano para que você possa perceber melhor isso. Vejamos agora como calcular o comprimento de um vetor no espaço. Temos então aqui um vetor u representado no espaço, nós queremos o comprimento desse vetor e vamos começar calculando esse comprimento c indicado na figura. Nós temos aqui um triângulo retângulo, cujos catetos são x0 e y0, e a hipotenusa será c. Dessa forma, temos que c é igual a raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Calculando agora a distância d, que representa o comprimento do vetor u, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós temos outro triângulo retângulo, cujo um cateto mede c, o outro cateto mede z0 e a hipotenusa mede d. Dessa forma, vamos ter que d é igual a raiz de z0 ao quadrado mais raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, isso tudo ao quadrado.
Ora, como x² mais y² será um número positivo, podemos simplificar essa raiz quadrada com essa potência 2, ficando apenas no final com x² mais y², pois iria aparecer o módulo de x² mais y². Como esse número é positivo, o módulo dele será ele mesmo. Ou seja, aqui dentro dessa raiz maior vai aparecer apenas z² mais x² mais y². Vejamos então a definição do módulo de um vetor no espaço. A ideia básica é a mesma que usamos anteriormente para vetores no plano. A diferença é que agora teremos uma terceira coordenada. Desse modo, no final, ficaremos apenas com módulo de u é igual a raiz de x² mais y² mais z². Todas as propriedades de módulo que eram válidas no plano também serão válidas no espaço. Então, nós vamos ter módulo de u maior ou igual que a zero. Nós vamos ter módulo de u igual a zero se e somente se u igual ao vetor nulo. Nós vamos ter módulo de ku igual a módulo de k vezes módulo de u. E nós vamos ter módulo de u mais v menor ou igual do que módulo de u mais módulo de v. Vejamos um exercício. Determine um vetor unitário v que possua a mesma direção e sentido do vetor u igual a 1, menos 1, 2. Vejamos a resolução desse exercício. Como v e u devem possuir a mesma direção, devemos ter v igual a ku. Desse modo, temos que módulo de v é igual a 1. Isso foi dado no exercício, já que v deve ser um vetor unitário. Substituindo v por ku, temos que módulo de ku é igual a 1. Aplicando a propriedade de módulo, nós vamos ter módulo de k vezes módulo de u igual a 1. Calculando agora o módulo de u, ficamos com módulo de k vezes raiz de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, e isso vai ser igual a 1. Resolvendo essas contas dentro da raiz, ficamos com módulo de k vezes raiz de 6 é igual a 1. E resolvendo essa equação, ficamos apenas com k é igual a mais ou menos raiz de 6 sobre 6. Nós encontramos que k é mais raiz de 6 sobre 6 ou menos raiz de 6 sobre 6. Já que v e u devem ter o mesmo sentido, nós vamos tomar k como sendo raiz de 6 sobre 6. Desse modo, no final ficamos com v é igual a raiz de 6 sobre 6, que multiplica 1 menos 1, 2. O vetor v, dado dessa forma, terá módulo igual a 1 e mesma direção e sentido do vetor u. Eu recomendo que você faça um esboço do vetor u e do vetor v no espaço cartesiano para verificar isso. Vejamos mais outro exercício. Seja qualquer vetor u não nulo. Prove que o vetor 1 sobre módulo de u vezes u é unitário. Vejamos a resolução desse exercício. Calculando o módulo de 1 sobre módulo de u vezes u, temos que o módulo de 1 sobre módulo de u vezes u é igual a módulo de 1 sobre módulo de u vezes módulo de u. O que é que eu fiz aqui? Apenas apliquei a propriedade de módulo. Lembrando que 1 sobre módulo de u é um escalar. Quando eu tirei ele, ficou módulo com a barra simples, indicando que é um escalar. E eu multipliquei isso pelo módulo do vetor u. Perceba agora que 1 é um número positivo. Módulo de u também é um número positivo. No caso desse exercício, o módulo de u vai ser apenas maior do que zero. Ele não pode ser igual a zero, pois, por hipótese, ele não é o vetor nulo. Dessa maneira, como 1 sobre módulo de u é um número positivo, temos que o módulo desse número será esse próprio número. Ficamos, então, com 1 sobre módulo de u, e isso está multiplicando o módulo de u. Efetuando essa multiplicação, obtemos simplesmente 1. Portanto, concluímos que o vetor 1 sobre módulo de u vezes u tem módulo igual a 1. Ou seja, ele de fato é unitário. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.